Bem-vindo à Liberdade em 2 minutos. Existe uma experiência famosa, embora biologicamente questionável, que continua sendo uma das melhores metáforas políticas já criadas. Ela diz que, se um sapo for colocado em uma panela de água fervente, ele saltará imediatamente para escapar. Mas se for colocado em água fria e a temperatura subir lentamente, ele permanecerá ali até morrer. Pouco importa se a experiência funciona exatamente assim na natureza. O que importa é que ela descreve perfeitamente o comportamento humano. Pouquíssimas sociedades perdem sua liberdade da noite para o dia. O normal é perder aos poucos. Primeiro um imposto temporário, depois uma regulamentação necessária, depois uma inflação controlada, depois uma vigilância para sua segurança, depois restrições bancárias, limitações para movimentar patrimônio, barreiras para viajar. Quando a maioria percebe, a água já está fervendo. E daí surge a pergunta inevitável: como alguém evita ser o sapo? A resposta começa com uma mudança de mentalidade. Você precisa deixar de pensar como um súdito e começar a pensar como um indivíduo soberano. Durante muito tempo fomos ensinados que nossa identidade depende do país onde nascemos, como se um acidente geográfico determinasse toda a nossa existência. Mas isso nunca foi verdade. O mundo moderno oferece uma possibilidade inédita na história da humanidade. Hoje é possível diversificar não apenas investimentos, é possível diversificar jurisdições, residências, cidadania, patrimônio, fonte de renda e até liberdade. E é exatamente dessa ideia que nasce a chamada teoria das bandeiras. A teoria surgiu ainda na década de 60 e parte de um princípio extremamente simples. Se um governo controla apenas parte da sua vida, ele nunca conseguirá controlar toda ela. Em vez de concentrar tudo num único país, você distribui diferentes aspectos da sua vida entre diversas jurisdições. Seu patrimônio pode estar protegido em um lugar, sua empresa em outro, sua residência num terceiro, sua cidadania em um quarto. Sua renda pode vir de clientes espalhados pelo mundo. Seu conhecimento pode estar armazenado em servidores que nenhum governo consegue simplesmente desligar. Cada bandeira reduz o poder de qualquer estado individual possui sobre você. Isso não significa viver fugindo, significa reduzir riscos. O curioso é que quase todo investidor entende a importância da diversificação financeira. Ninguém sensato coloca todo o patrimônio em uma única ação, mas milhões de pessoas colocam toda a vida sob um único governo. Toda a renda, documentação, patrimônio, família, aposentadoria, toda a liberdade é uma concentração de risco gigantesca e quase ninguém percebe. Uma segunda nacionalidade entra exatamente nesse ponto. Ela não serve apenas para colecionar passaportes. Ela representa uma opção, uma porta aberta, um plano B. Quem possui outra cidadania frequentemente pode viver, trabalhar e empreender em outro país sem enfrentar praticamente nenhuma burocracia migratória. Não depende de vistos temporários, não precisa convencer consulados, não fica sujeito a mudanças repentinas nas regras de imigração. É uma liberdade silenciosa. Você talvez nunca precise utilizá-la, mas se precisar, ela já estará pronta. E isso faz toda a diferença. Muitos perguntam, mas por que eu pensaria em sair do meu país? Talvez você nunca saia. Esse não é o ponto. O ponto é poder escolher. Liberdade não é abandonar. Liberdade é não ser obrigado. A história mostra que países podem mudar muito mais rápido do que imaginamos. Argentina, Venezuela, Líbano, Zimbábue, Alemanha em diferentes períodos. A própria história brasileira alterna momentos de estabilidade com profundas crises institucionais e econômicas. Nenhum povo acredita que acontecerá consigo, até acontecer. Outro aspecto pouco discutido é a preparação pessoal. Vivemos uma época em que o mercado recompensa quem resolve problemas complexos. As profissões simples tendem a ser automatizadas, as repetitivas desaparecem, as burocráticas encolhem. Quem deseja permanecer livre precisa desenvolver capacidades de alta demanda. Idiomas, tecnologia, direito internacional, logística, inteligência artificial, programação, gestão, finanças, negociação, produção de conteúdo, conhecimento especializado. A verdadeira riqueza não é aquilo que está na sua conta bancária, é aquilo que você consegue produzir em qualquer lugar do mundo. Um profissional altamente qualificado atravessa fronteiras, seu conhecimento viaja com ele, seu patrimônio intelectual não depende de CEP. Quanto maior a competência, menor sua dependência de um único país. Isso também nos leva à renda em moeda forte. Imagine duas pessoas igualmente competentes. Uma recebe em moeda constantemente desvalorizada. A outra recebe em dólar, euro ou franco suíço.
Em alguns anos, ambas trabalharam exatamente a mesma quantidade, mas uma acumulou muito mais patrimônio. Não porque trabalhou mais, mas porque escolheu uma unidade de medida mais sólida para seu esforço. Inflação não destrói apenas o dinheiro, ela destrói tempo. Quando uma moeda perde valor, parte da sua vida também desaparece. Horas trabalhadas deixam de comprar aquilo que comprava antes. É por isso que tanta gente trabalha cada vez mais e sente que progride cada vez menos. O problema nem sempre é a produtividade, às vezes é a moeda. Tudo isso parece distante enquanto a água ainda está morna. Aí voltamos ao sapo. Os processos de degradação raramente fazem barulho. Eles são lentos, graduais, quase imperceptíveis. Uma inflação aparentemente pequena, uma carga tributária um pouco maior, mais burocracia, dívida pública, controle, dependência estatal, impressão monetária, polarização, mais restrições. Cada medida isoladamente parece suportável, mas todas juntas alteram completamente o ambiente. É exatamente assim que sociedades inteiras se adaptam ao declínio. As pessoas normalizam aquilo que antes consideravam absurdo. Elas deixam de perguntar se algo é correto. Elas apenas perguntam se é legal. E esquecem que leis também podem ser injustas. Esperar que a situação fique claramente sustentável costuma ser um erro, porque quando todos percebem o problema ao mesmo tempo, as portas começam a se fechar. Foi assim em diversos momentos históricos. Controles cambiais, congelamentos bancários, restrições de saídas de capitais, fechamento de fronteiras, mudanças repentinas em regras migratórias. Quem se preparou antes teve opções. Quem esperou a confirmação do desastre descobriu que alternativas haviam desaparecido. Por isso, a preparação nunca deve ser motivada pelo medo. Ela deve ser motivada pela prudência. Você faz seguro residencial esperando que sua casa nunca pegue fogo. Você usa cinto de segurança esperando nunca sofrer um acidente. Você mantém uma reserva financeira esperando nunca precisar dela. Ter outra cidadania, desenvolver competências globais, buscar renda em moeda forte e distribuir riscos internacionais seguem exatamente essa mesma lógica. Não são sinais de pessimismo, são sinais de responsabilidade. No final, a verdadeira questão não é se seu país vai melhorar ou piorar. Ninguém consegue prever isso com precisão. A verdadeira pergunta é outra. Se as coisas mudarem rapidamente amanhã, você terá escolha? Porque liberdade não é apenas votar, não é falar, não é possuir bens. Liberdade também significa poder partir quando permanecer deixa de fazer sentido. Poder reconstruir a própria vida onde seu trabalho seja valorizado. Poder proteger sua família sem depender de boa vontade de burocratas. A água pode continuar fria por muitos anos. Pode até nunca ferver. Tomara que não. Mas pessoas prudentes não esperam a fumaça sair da panela para procurar a saída. Elas simplesmente deixam a panela enquanto ainda é fácil. Porque compreender o risco cedo não é alarmismo. É exatamente o que diferencia quem reage dos que apenas lamentam. E no fim das contas, essa é uma das definições mais práticas de liberdade. Não viver fugindo de governos, mas construir uma vida em que governo algum seja capaz de determinar completamente o seu destino. Muito obrigado por sua audiência.